Entrevistas sobre piedade. Hoje nós temos o JK. Júnior JK, eu acho que dispensa de apresentação em piedade. Ele é empresário, já foi vice-prefeito da cidade e foi candidato a prefeito, não tendo sido eleito. Júnior tem uma vivência grande da cidade e pode contribuir muito para o enriquecimento dessa série de entrevistas. Fala, Júnior. Boa tarde, seu Norberto. Tudo bem? Cumprimentar aqui, seu Norberto, Jornal Acorda Brasil. Aproveitar o momento também para parabenizá-lo. Eu vi a coluna que o senhor está no jornal impresso aí da cidade, o relato. Parabéns pelo trabalho, aí, pela dedicação. E já agradecer a todos que vão nos assistir aí, né? Que sempre é bom estar conversando com a nossa população, com nossos amigos. Sempre é bom estar junto. Muito bem. Muito bem. Júnior, todo entrevistado é saco de pancada. Saco que você vai gostar muito, porque você é político. E político é coisa perigosa. Mas nós temos tido, nesses últimos dias, eventos muito importantes, politicamente falando, na cidade. Faz algum tempo, uma moradora da cidade apresentou na Câmara uma denúncia contra o prefeito por supostas irregularidades em licitações. Principalmente, é esse o foco da denúncia. Seguindo os trâmites regulares, o presidente da Câmara colocou em pauta essa denúncia, porque a denúncia, quando é feita à Câmara, passa primeiramente, por uma aprovação, por uma aceitação pelo plenário. Depois da aceitação, se for aceita, ela então, a Câmara monta uma comissão, essa comissão vai investigar a denúncia e, conforme o resultado, vai partir para penalidades ou qualquer outra consequência. A Câmara, no dia 13, ela recusou a denúncia. Ela não aceitou a denúncia. Eu queria saber de você, qual é o seu posicionamento em relação a essa não aceitação da denúncia contra o prefeito Geraldo? Seu Norberto, eu acho que todas as coisas têm que ser investigadas, né? Eu acho que quem não deve, não teme, você não tem que ter problema com nada, ainda mais a vida pública, você acaba tendo sua vida exposta e aberta, né? Você não consegue, a partir do momento que você se candidata, e você, principalmente se você é eleito, você está pronto para as posições, né? Então, eu vi a sessão da Câmara, alguns vereadores votaram a favor, outros contra, cada um com a sua ideologia, com o seu jeito de viver a administração, né? Eu não vi o processo, não sei a instrução que está no processo. Acredito que o jurídico da Câmara viu isso e, por isso, até deve ter deliberado para o presidente que abrisse essa votação. E eu acho que tudo tem que ser investigado. Tudo, do meu ponto de vista, se tem, não tem por que não investigar. É muito melhor daqui 15 ou 20 dias a Câmara chegasse no consenso e falasse, foi investigado, não consta nada e vida que segue. Então, esse negócio da não abertura, eu acho que não fica bem nem para o Poder Executivo e nem para o Legislativo, né? Eu acho que essa não abertura desse processo fica uma coisa meio em aberto, né? O que estava certo ou estava errado? Foi uma denúncia infundada ou foi uma denúncia que não quiseram que desse sequência? Então, eu acho muito, muito perigoso para ambos os poderes essa não investigação.
Eu não li a denúncia no portal da Câmara, porque é extensa, mas eu acompanhei a sessão, conversei com o pessoal, com alguns vereadores, até os que votaram para não abrir, foi o que eu encontrei, né? Não foi reuniões, nada, mas eu encontro os vereadores e tenho amizade com todos, né? Seja do partido A, B, C, eu tenho amizade com todos os vereadores, são pessoas aqui de Piedades, então são pessoas que a gente sempre acaba encontrando no mercado, no campo de futebol, andando de bicicleta, né? Então eu conversei com pessoas, cada um viu um ponto de vista, né? Que votaram a favor da abertura, falaram, ó, não tem por que não investigar, né? Se você investiga, já cessa. E os que votaram contra acharam que não tinha fundamento para votar. Então, mas eu acho uma decisão muito, muito perigosa para ambos os poderes, tanto para o executivo como para o legislativo, porque nós sabemos que ainda tem um terceiro poder que pode continuar com essa investigação, né? Então... Olha, Júnior, eu não faço segredo. Eu acho que a nossa Câmara é muito fraca. E a aceitação da denúncia, isto é, a aceitação do exame da denúncia, seria uma oportunidade para os vereadores se redimirem da fraqueza com que eles atuam. A Câmara não fiscaliza nada. Então, a cidade, para muita gente, está assim parada, está sem realizações, não há demonstração de ações. Poderia ser uma oportunidade de a Câmara poder se levantar. Não tem importância que as coisas venham a ser aceitas, a denúncia seja aceita ou não. Mas eu acho fundamental que cada vereador mostre sua cara. Justamente em função disso, eu, no dia seguinte da sessão da Câmara, eu fiz um convite formal a cada vereador para que ele, em vídeo ou por escrito, ele se manifestasse a posição dele em relação à denúncia. Até agora eu não recebi resposta, mas seria uma excelente oportunidade para cada um deles mostrar a que veio. Eu espero que as coisas, se realmente meu convite seja aceito, mas a cidade, eu acho que está perdendo. Agora, no fundo, quem perde é a própria população, porque a população foi quem elegeu os vereadores, entendeu? Ela deveria estar mais ativa atrás de definições. Mas vamos ver como é que as coisas vão. Mas eu queria, você queria falar alguma coisa mais sobre isso, à vontade. Na realidade, Sodovec, assim, os vereadores precisam atuar um pouco mais na fiscalização. Mas não é nessa gestão, porque na anterior também eles levam um pouco no banho-maria, né, vamos dizer assim. Eles não são ativos, não ser oposição, né? Oposição é você, tudo que fizer está errado, né? Eu acho que falta de ter esclarecimento e conhecimento mesmo das coisas, para saber o que está acontecendo, saber analisar um portal da transparência, saber o que é um empenho, o que é um ordem de pagamento, então ele fica difícil porque eles não têm esse conhecimento nem de analisar os dados, né? Não é no geral, mas o outro acaba não tendo esse conhecimento, daí fica difícil de você investigar alguma coisa desse jeito, né? Olha, eu acho que existe em torno disso um pecado assim que é nacional. O político não representa, num caso de uma Câmara, não representa exclusivamente os seus eleitores. Ele é um representante da comunidade toda. E em função disso é que ele deve funcionar. Agora, ser da oposição, ponto final, é erro. Assim como ser da situação e ponto final, também é erro. A função fiscalizatória de um vereador deve se esquecer o lado partidário dele e focar
à cidade. Bom, um outro ponto importante, o Sérgio, eu acho que a cidade está atrasadíssima em matéria de lixo. Mesmo na gestão em que você foi vice-prefeito, devido à instituição de uma taxa de lixo, não há na cidade nenhuma preocupação efetiva com o destino do lixo que é produzido por todo mundo. A cidade não tem aterro sanitário mais. Ela tem que mandar esse lixo para um local muito distante, que é um custo muito elevado. Eu tenho mexido muito com isso. É comum que nas lixeiras grandes da cidade, você tem metade é lixo reciclável. Nós não temos uma coleta seletiva na cidade. O problema ainda não é só ter uma coleta seletiva, mas fazer com que a população, cada moradia, seja obrigada a reciclar, a separar o seu lixo, fornecer esse lixo separado para a coleta. Ofertar um serviço cooperativa. Porque separar o lixo do meu trabalho. É preferível colocar no lixo. O mundo hoje não está para isso. Nós estamos sendo vítimas do lixo. Qual é a tua posição em relação a isso? Seu Norberto, o problema do lixo é um problema mundial, né? Na verdade, o ser humano, numa classe geral, isso eu vou falar por conhecimento em países até fora do Brasil, o lixo é lixo em todo lugar, né? O pessoal acha que ele fechou o saquinho de lixo e pôs para fora da casa dele, não é obrigação dele mais o lixo. Eu acho que o lixo, ele pegou, fechou o saco de lixo e pôs na porta dele, não, já fiz minha parte, já pus o lixo fora. Só que, infelizmente, nós vivemos num país, num mundo, que o lixo fica aqui. Não tem, o lixo não vai ser extraditado para outro planeta. O lixo vai conviver com nós o resto da vida. Então, nós temos que começar a dar fins no lixo que são cabíveis. O problema da coleta seletiva, eu fui conhecer outros programas em outras cidades, e Itu tem um programa seletivo que é exemplar, eu fui lá conhecer, achei muito baixo a taxa de reciclagem deles, eu posso errar o número agora de cabeça, mas era em torno de 8% só do total do lixo reciclado, então é uma taxa muito baixa, porque como o senhor falou, hoje no mínimo, o lixo tem aí 70% de lixo reciclado. Então, se um projeto exemplar só recicla 8%, ele está muito abaixo, está quase 10% do essencial. Isso porque é um projeto exemplar, um custo caríssimo e se reciclava muito pouco. Desculpa. Agora, o senhor falou sobre o transbordo, né? Já faz alguns anos, desde mais ou menos aí 8 anos, que nós não temos lixão, né? O famoso aterro sanitário, que o pessoal chama de lixão no município de Piedade. A gente paga o lixo, começou na gestão da Maria Vicentina, passou para a nossa gestão e continua na gestão atual. A gente paga para carregar o lixo aqui e levar lá em Peró para enterrar. A grosso modo, o custo disso daí não difere muito de você ter um aterro sanitário em exercício. Porque um aterro sanitário bem gerido, eu vou voltar a citar Itu, eu também conheci o aterro sanitário de Itu, é formidável o lugar, não parece um aterro sanitário, porque ele é muito bem tratado, é tudo gramado, com drenagem de água, espetacular, não é só enterrado o lixo. Eu conheci o aterro sanitário deles, esse sim, muito bem cuidado, só que para você manter esse aterro sanitário desse jeito, é o mesmo preço de você mandar o lixo para Iperó. Então, o que nem diz ditado, vamos mandar o lixo para outro município, porque nós vamos deixar ele aqui, né? Então, por isso que vai para Iperó. O que eu tinha feito um plano enquanto a nossa gestão, né, que a gente estava lá, eu tinha feito um custo, na época, conversando com o prefeito Tadeu, com o Norte, com a chefe de gabinete,
tentando achar a melhor possibilidade disso, né? Hoje eu não sei falar para o senhor o preço exato que está. Na época a gente pagava R$ 180 a tonelada de transporte e para enterrar o lixo em Peró. O nosso projeto era de ser pago esses R$ 180 a tonelada para a cooperativa. Porque é muito melhor, se eu vou pagar R$ 180, é muito melhor eu pagar R$ 180 para que o produto seja reciclado do que pagar R$ 180 para enterrar o produto. Porque o senhor vai mandar, o custo você já tem, é R$ 180. Então, a nossa ideia era um projeto que pagasse o quilo do material que fosse tirado do aterro sanitário. Porque daí você tem aí um projeto futuro. Não é só pensar só no dinheiro, nós gastamos. Nós já estamos gastando esse dinheiro para enterrar o lixo. Só que não é muito melhor a gente gastar para ter um futuro com menos lixo do que continuar enterrando esse lixo ano a ano. Isso que eu falo, aumentou mais a coleta, mas a gente enterrava 40 toneladas por dia de lixo. Então é muito lixo enterrado. Se a gente pensar que vamos pensar em 50% reciclável, é 20 toneladas a menos por dia que seria enterrado, né? Então é mais vantajoso você ter um projeto, mesmo que ele custe caro, mas que seja viável para o futuro, do que você continuar enterrando esse lixo dia após dia e sem a tendência é só aumentar, né? O lixo nunca diminui. As famílias crescem, as coisas vêm mais embaladas. Até o prefeito Tadeu brincava que as coisas, em vez de ter que descascar, você tem que abrir a caixa para comer, né? Então, é complicado. Tudo que você compra hoje tem uma ou duas embalagens. Ou tem uma embalagem de plástico dentro de uma caixa de papelão, ou só de plástico. Não existe nada que você vá no mercado hoje que não vem um saquinho de plástico junto. É mesmo. Ainda mais hoje com essa febre de entrega direta em domicílio, não é? Através da internet, as embalagens têm cada vez uma importância muito. Tem já aprovado há muitos anos leis que regulam, por exemplo, a separação do lixo no centro da cidade. Mas nunca foi cumprido isso. E é claro que nenhum vereador abriu a boca, porque na hora que o vereador abrir a boca, ele sabe que numa situação dessa, ele vai perder voto. Pode ser que ele ganhe também, mas ele vai perder. Agora, a cidade não pode estar sujeita a essas coisas assim que têm um significado muito ruim. O que você acha da criação, obrigação de cada morador de separar, obrigação mesmo? Em outros países que são mais adiantados do que a gente, eu entendo, mas as pessoas recebem, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei se é em todas as cidades, mas em algumas cidades, cada morador recebe um recipiente para lixo reciclável e outro para lixo não reciclável. E ele tem que colocar na frente da casa dele, em determinados dias, não pode pôr nem antes dele, tem que ficar com isso em casa. E semanalmente é coletado. A coleta é automatizada, é claro, é coisa que não é para a gente, mas se o morador não cumprir essa função, essa separação, ele é multado. Outro dia eu soube que um morador de uma cidade foi multado porque ele colocou como lixo reciclável um recipiente sujo. Então, até a limpeza do reciclável é exigida. O que você acha dessa necessidade de a população cumprir essa obrigação? Eu acho que o primeiro é consciência, né, Delbeck? Eu acho que, que nem diz o ditado, de você aplicar uma multa é uma última instância, né? Agora, como o senhor começou essa pergunta, foi criado, existe uma taxa de lixo. O porquê não criar benefícios para quem participa de um programa de reciclados? O senhor paga, sei lá, R$10 por mês de taxa de lixo. Se o senhor participar de um programa de reciclado, se o senhor separar o lixo corretamente, o senhor não pagará mais a taxa de lixo, porque o senhor está fazendo a sua mudança.
A multa, né, a punição, ela cabe a qualquer momento, né? Qualquer um que faz errado, essas pessoas que jogam entulho na beira da estrada, jogam sofá na beira da estrada. É o que eu falo para o senhor, a pessoa acha que depois o lixo para fora, o lixo não é dele mais. Mas eu acredito que talvez um programa de incentivo sairia muito bem. Eu tenho dois filhos, um de 9 e um de 16 anos. Você vê que as escolas hoje já trabalham muito mais a reciclagem. Eles já estão mais embutidos neles o cuidado do lixo, o cuidado com a água, a economia de energia. Então, é conscientização, né? Então, acho que se a gente conseguisse um processo de bonificar, vamos dizer assim, quem está fazendo certo, já seria um bom programa, entendeu? A gente poderia incentivar a pessoa a fazer certo e, com isso, ela ter desconto na taxa de lixo, desconto no IPTU, descontos que seriam bons. Porque a punição, além da punição, o senhor falou, aqui em Verada a gente já tem a lei da coleta seletiva. Eu posso estar enganado, mas foi o doutor Daniel que criou a lei da coleta seletiva, há muitos anos atrás, tenho quase certeza que foi ele. E então você passa a ter a punição. É fácil de você fazer, mas você sair punindo todo mundo também não é o canal. Eu acho que a gente tinha que tentar primeiro uma conscientização, em segundo uma bonificação para quem faz o correto, e em terceira ocasião, infelizmente, a punição às vezes é só quando dói no bolso que o cara sente mesmo, daí não tem, daí é inevitável ocorrer essa punição, né? Certo. Júnior, você sabe que a piedade ela é sustentada economicamente pela produção. Ora, eu acho que falta muito para que a cidade priorize a zona rural como objeto de aplicação de recursos para oferecer uma infraestrutura compatível com a atração de investimentos justamente na área rural. O problema é eterno. Nós temos, segundo dizem, mais de 4.000 estradas na zona rural, mas elas estão sempre em reforma, mas com problemas. E outras coisas também. A nossa produtividade, apesar de ser em quantidade muito grande, pois que é muito significativa até na entrada para o SEASA, ela não é uma produtividade compatível com a evolução nos dias de hoje. O que você acha que o poder público municipal poderia fazer para favorecer o incremento à produção rural? Professor Roberto, vamos separando por parte. O senhor falou, na realidade, mais de 4.000 quilômetros de estradas rurais. Perdão. Mas não, é isso mesmo, é muita estrada, é uma malha viária de terra, né, rural muito grande, muito maior, assim, maior, tipo 100 vezes maior que em municípios vizinhos. Então a gente tem muita estrada rural. As nossas lavouras, né, geralmente estão em lugares porque tem água, então geralmente é nas baixadas, a Piedade é montanhosa, então todos os barracões de beneficiamento, as lavouras, a maioria estão todas nos vales, né? Então, para você descer para buscar mercadoria, para você subir, você vai passar pela estrada, e com essas chuvas, principalmente agora, esse último dezembro e janeiro, foram muito chuvosos. São duas coisas. A coisa boa é que, graças a Deus, a agricultura vai ter água. Infelizmente, o lado ruim da história é que as estradas não aguentam tanta chuva. As estradas são de terra, a terra vai absorvendo, chega uma hora que ela solta, né? A gente viu agora mesmo a encosta aí no litoral norte nosso aí, que não suportou o volume de águas. Então, é um problema que é uma solução, vamos dizer assim, seria asfaltar. Vai asfaltar 4.000 quilômetros, não vai conseguir. Então, o cara tem que ir se fazendo, né? Acabou de se fazer uma estrada da Bateia, uma no Caetesal, então são dois polos aí.
São duas estradas que já vinham desde o nosso governo, que são duas estradas importantes para o escoamento, que já vão resolver aí, sei lá, 15%, porque já vai ter a pavimentação para os caminhões saírem. Antigamente, os caminhões eram poucos, saíam com 7 mil quilos de produto. Era 2 pneus na frente e 4 atrás, o atrito no solo era menor, subia. Hoje, as carretas saem com 40 toneladas de produto. Então, a carreta, a tração só na frente, com 40 toneladas puxando, as estradas, às vezes, não conseguem sair. É um problema crônico e tem que ser resolvido. Vai se alargando as estradas, vai asfaltando alguns topes que precisam para escoar, porque a mercadoria precisa sair. Outra coisa que... Esses são, a gente está falando de grandes produtores que a gente tem que tiram em carreta, né? A gente também tem que pensar o lado dos produtores menores, porque os produtores menores eles sofrem muito, porque eles têm pouco produto e muitas vezes acabam entregando aí uma margem de lucro muito pequena, porque eles precisam de entregar para um atravessador, não tem uma produção para eles entregarem direto no mercado grande em São Paulo, alguma coisa. Então, acho que uma realidade aí para os produtores de médio e pequeno porte era, sim, formar as cooperativas e fazer beneficiamento, né? Hoje, o que está em alta não é mais você entregar uma caixa de alface, é você entregar o alface lavadinho, já prontinho, num pacotinho para consumo final. Já vem tudo pronto. Então, o que precisaria era isso, né? De voltar, de ter esse beneficiamento para agregar o valor. Você vai entregar um pé de alface a R$1. Se você entrega um pacotinho com meio pé de alface higienizado, você entrega por R$5. Então, daí você agrega muito mais valor e assim dando condições, né? Porque o produtor vive com a corda no pescoço. Ele ganha um dia, perde um dia, outro dia ele empata, outro dia ele ganha, e sempre com a corda no pescoço, sempre com dificuldade de fazer investimento em abrir um tanque, em fazer uma caixa de contenção. Então, ele vem se arrastando, né? Então, a gente precisava criar essa oportunidade para que eles se unissem e tivesse esse valor agregado final, porque aqui em Piedade mesmo a gente tem empresas fazendo isso daí que já estão se destacando, que já estão com melhor rendimento, porque daí você tem valor agregado muito maior do que você coletar o pé de alface, encaixar e entregar para um terceiro, levar para o mercado. Então, essa seria uma solução de você dar viabilidade aos pequenos agricultores. Agora, uma coisa que eu não estou a par hoje exatamente como é que está, mas o CEASP, que é o CEAzinha de Piedade, ele foi criado para facilitar a comercialização. Mas até há muito tempo, até algum tempo atrás, havia muita crítica que as operações do CEASP ficavam na mão de poucos intermediários. Eu acho que a alteração disso não aconteceu. Pode ser que tenha. CEASP e a realidade de hoje. Senhor Roberto, eu não tive contato no CEASP depois que eu deixei o mandato. Quando a gente estava no mandato, a gente refez um cadastro, a gente recadastrou todas as pessoas, a gente tinha esse conhecimento que tem algumas pessoas que, vamos dizer assim, que dominavam, mas não é que a pessoa domina, a pessoa ocupa o espaço que não está sendo ocupado por outro, né? Então, a gente na época criou um cadastro, criou-se uma taxa que era bem acessível aí para pelo menos você tem que ter uma cobrança, né? O bem público também não pode só passar o cara use. Então era uma taxa, não lembro ao certo, mas acho que era tipo R$20, para que ele pudesse manter esse cadastro ativo. Certo. Agora, depois da pandemia, eu não sei dizer para o senhor como que continuou isso aí, entendeu? Como que... Hoje está feia a tosse, está com a garganta seca. Então, a gente fez esse cadastro, a gente relocou os boxes, foi arrumado box para a cooperativa de leite, foi arrumado um box para a cooperativa agrícola.
E foi arrumado isso aí, as pessoas que utilizavam o box passaram a pagar o aluguel do box. Então, teve uma reorganização. Eu não sei dizer para o senhor se até hoje está organizado assim, porque eu não tive mais contato. Até preciso passar lá, fazer uma visita, ver como que está. Pelo que eu tenho escutado, está se vendo para tirar a ETEC de lá. Eu acho ótimo isso, porque não dá para a gente ter uma escola técnica dentro de um galpão de abastecimento, porque você tem pessoas de diferentes localidades, de diferentes idades junto, né? Você tem meninos e meninas aí com 16 anos, um monte de caminhoneiros, um monte. Então, eu acho muito perigoso isso mesmo. Eu tenho escutado que estão para remover. Já existia um projeto lá que a gente queria remover eles de lá, e agora parece que está andando esse projeto. Então, isso vai ser exemplar, porque o que também desocupa os galpões, de repente, aqueles galpões lá podem ser usados para o assunto anterior nosso, que é para a indústria aí mesmo, que para que ele foi criado. Para que o Tadeu criou ele alguns anos atrás, que era para beneficiamento, para ter esse lugar aí para os pequenos agricultores poderem usar, né? Bom, em relação também à economia, há uma coisa, um assunto de fundo que cada vez mais tem importância. E, em Piedade, a importância, então, é muito maior. A economia da cidade depende da agricultura. A agricultura depende de água. Agora, para haver água, é indispensável a proteção do meio ambiente. E isso simplesmente não existe. Está completamente. Nunca teve a importância que deveria. Nós temos desmatamento na cidade, houve até recentemente um levantamento em que deu a cidade como uma espécie de líder de desmatamento entre várias cidades. Isso é muito ruim. Nós sentimos na pele o problema, há alguns anos atrás, no governo de Vicentina, que ela teve que lacrar as bombas de irrigação. Agora, como é possível uma cidade que produz alimento ter o fornecimento de água fechado? Isto é, é incrível isso. Agora, a água não aparece assim só da chuva. Aparece do subsolo. E é preciso a preservação do meio ambiente para aproveitar isso. Nós temos na região centenas de nascentes que não são protegidas. Isto é, elas são desprezadas e é daí que vem a água para abastecer os mananciais. O que você acha desse negócio? Seu Domé, é primordial, né? A água não é somente para ser consumida, mas é primordial na agricultura. Eu vi essa matéria que o senhor citou, a Piedade agora nesse último ano foi líder da região metropolitana, a cidade que mais teve desmatamento. Eu vi essa matéria, é muito preocupante. Esses desmatamentos acabam acontecendo na mata ciliar aí dos rios, que abastecem não só a Sabesp para consumo, mas que abastece muitos agricultores. O senhor citou quando foi lacrado as bombas, enquanto a gente estava na gestão, teve em 2020 mesmo, 2019, desculpa. Não, foi 2020 mesmo, que teve uma baixa dos reservatórios em 2020, e o Tadeu já tinha falado no primeiro ano para a Sabesp, falou assim, ó, eu não vou lacrar bomba. Ele falou assim, porque na realidade a obrigação de água para consumo é da Sabesp. Cadê o reservatório da Sabesp? A Sabesp coleta água no rio corrente. Se o rio abaixa, não tem água. A gente chegou a ter aí um problema de 2 dias os lagos do Parque Ecológico abasteceram a cidade. Porque estava tão seco o rio Pirapora que não tinha água. Durante 2 dias, o Tadeu tinha desassoreado. Ele falou, eu vou fazer um reservatório porque a Sabesp não tem. E a Sabesp coletou 2 dias, abasteceu a cidade inteira por 2 dias, 24 horas, com a água do lago. Daí, graças a Deus, choveu e reconstituiu um pouco o rio. Agora,
Daí, em 2019, nessa baixa, teve um grande problema, a gente foi buscar água lá no Rio Sarapuí, que é um grande afluente, dá 26 quilômetros, eu acho, daqui da cidade. Daí foi feita uma obra, nós fizemos em parceria com a Sabesp, e trouxemos a água para consumo lá do Rio Sarapuí. E, logicamente, uma água mais perto da nascente, uma água melhor que a do Rio Pirapora, porque a gente acaba pegando a água do Rio Pirapora aqui embaixo. Ela nasce lá no Gurgel e vem pegando todas as casas, as lavouras, as irrigações. Chega aqui na cidade, a gente pegava uma água um pouco mais, não com tanta qualidade, vamos dizer assim, uma água mais poluída, que dava mais trabalho para saber tratar. Hoje a água está vindo lá do Rio Sarapuí, que é uma água muito melhor. Você pode ir lá e tomar água sem tratamento, que é boa. Então chega na Sabesp, ela precisa de menos tratamento do que o do Rio Pirapora. Agora, o senhor falou, também é uma verdade. O que adianta tudo isso de chuva se as calhas dos rios estão todas assoreadas? Tudo que choveu foi embora. Tudo que choveu aqui inundou o Salto do Pirapora. Então, não resolve. O pessoal está tendo um problema na represa de Pararanga. A represa não está ali para controlar a enchente de Sorocaba. Se não existisse a represa, tudo que chovesse nesse vale ia inundar Sorocaba do mesmo jeito. O prefeito de Sorocaba falou sobre a barragem abriu, soltou mais água. E se não existisse a barragem? A água existiria do mesmo jeito. E hoje a CBA controla a enchente de Sorocaba. Não é que ela está inundando Sorocaba. Se ela não tiver reservatório para segurar a água aqui, tudo que entrar nela vai para Sorocaba. Então, o prefeito não foi feliz nesse momento de falar isso da CBA por falta, talvez, de conhecimento. Então, há muitos anos atrás não existia a barragem. Então, se não existe a barragem, se chovesse, tudo que chovesse naquele vale, a represa está num vale, ia direto para Sorocaba e inundar do mesmo jeito. Então, o que você precisa é trabalhar no desassoreamento, principalmente do Rio Pirapora, porque não está exaurido, toda a mata ciliar nele está morrendo afogado. Dá até dó que você anda na estrada e olha no sentido do rio, você vê um cinturão de árvores secas, porque a árvore não é para ficar com água no tronco, e a água está no tronco dela, em vez de estar na raiz. Então, você olha um cinturão de árvores secas, porque não tem calha. O rio Pirapora, a gente conversa com moradores, fala assim, não, a gente nadava nesse rio, tinha 1,5 metro de água. Você passa hoje no rio Pirapora, hoje está cheio porque está chovendo muito, né? Mas você passa no rio Pirapora com água no tornozelo. Então, se você não tem calha, as nascentes, como o senhor falou, tem muitas nascentes no rio Pirapora, já foram todas estudadas e catalogadas, mas estão tudo com areia em cima, tá tudo assoreado. Você só depende da água que está correndo, um fiozinho d'água em cima da terra. E tudo que chove, infelizmente, escoa, passa aqui pela cidade e vai embora, e você não consegue reservar nada. Bom, para encerrar essa entrevista, eu vou pedir a você o seguinte. Eu, pessoalmente, acho que o foco de Piedade tem que ser produção rural. Não tem escapatória. Não tem o que fazer. Há muito tempo se pretende estimular a criação, a instalação de indústria no município. E há um programa de doação de áreas, há uma legislação de doação de áreas para a instalação de indústrias. Acontece que esse programa, essa legislação é tão furada que nós tivemos uma descapitalização imobiliária do município por causa de empreendimentos que começaram e não foram chegados a cabo. Houve alguns que deram resultado, mas a maioria não deu. Foi só desperdício de patrimônio imobiliário. Eu me lembro que eu sempre frequentei as reuniões do CODEP, que é o Conselho de Desenvolvimento das Cidades. Nunca fui membro, mas eu acompanhei tudo e cheguei à conclusão de que, realmente, a única maneira de se resolver isso é mudar a lei, tirar os furos da lei. Na presente gestão, no começo, houve, depois de muito tempo parado, o Conselho foi reunido. Eu estive na reunião.
E lá ficou elencado uma série de alterações que iam ser feitas na lei para que não houvesse esses furos. Pois bem, nós estamos no 3º ano de mandato. Até agora, a Prefeitura não mandou um pré-projeto de legislação nova para resolver o problema. Como é que você se coloca diante disso? Sr. Dolbeck, a lei é ruim demais mesmo. A lei é muito antiga, esbarra em muitas coisas que nem são mais legais, porque nunca foi modernizada. Eu, pessoalmente, a gente nomeou na época um conselho no qual o presidente era um industrial de Piedade, que mexia com aço, e até participei umas 2 reuniões, acho que o senhor deve lembrar, que eu lembro que o senhor estava lá também, para mim falar justamente até do poder do conselho. O conselho ele é autoritário, ele não pede para o prefeito, ele ordena que o prefeito cumpra. Você já compõe um conselho com membros de diversas atividades. E quando o conselho está dizendo tem que ter 2 da agrícola, 2 comercial, 2 industrial, 2 da sociedade, 2 de entidade, cada conselho é com a sua forma. Mas quando você compõe um conselho é para você ter ideias diferentes e que tragam soluções. Não somente que fiscalize a prefeitura no desenvolvimento, mas que ele ajude o Poder Executivo aí a documentar tudo isso. Então, os conselhos, eles não têm noção da força que eles têm, primeiro de tudo, porque eles são autoritários em cima do prefeito, e a nossa lei é muito ruim. Então, a lei tem que ser modernizada. Daí, na época, esse empresário que foi nomeado, que foi presidente, ele teve que sair do país, porque a empresa dele montou uma sede fora do país, e daí a gente não conseguiu o que a gente queria. Segundo, a doação de terra eu acho muito perigosa, né? Podia começar com um contrato de comodato, porque eu me sinto roubado, como o senhor falou aí. Todas as empresas vieram, começaram o processo e levaram a terra embora e nunca geraram emprego. Então é muito, muito perigoso. Agora, a gente tem que agir. Eu conversei com o Fernando Maciel, não sei se ele ainda é o presidente, porque era 2 anos, eu acredito que não deve ter renovado, ou se ele vai ser novamente, não conversei. Ele ainda. Ainda é ele, né? Até conversei, falei para ele disso aí, do que eu achava. Não é que é para fazer o que eu acho, o que eu não acho, porque quem tem que fazer o que eu acho é eu. Mas eu, na verdade, pela amizade que eu tenho com ele e por eu já ter passado lá dentro, eu acho que cabe eu falar o que eu acho, né? Não que ele fizesse ou não. Então, eu falei isso das leis. Eu acho que a gente ainda não está, a gente ainda tem muito concorrente de malha viária em volta. Então, seria um sonho você trazer uma Toyota aqui com 2.000 empregos, seria um sonho. Mas, infelizmente, nós estamos concorrendo com Sorocaba, com Itu, com Boituva, que estão todos na beira da Castelo. Então, a gente não consegue oferecer nada melhor que essas cidades no momento. Vai chegar daqui a alguns anos que essas cidades vão estar todas lotadas e daí vão procurar mais interior que está próximo, né? Nós estamos a 30 quilômetros da Raposo, então nós não estamos tão fora do eixo. Mas hoje ainda, para concorrer com essas cidades, a gente está fora. Recentemente, Capela do Alto fez um distrito industrial super próximo a Raposo. Araçoiaba fez um distrito próximo a Raposo. Então, a gente está brigando aí, a gente não consegue brigar com uma igualdade. Então, a gente tem que pensar em empresas menores. Não pensar em empresas que vão vir pegar 30 mil metros e vão gerar 200 empregos. Isso aí está... Qual é o volume de empresas de Piedade? Quanto que ela emprega? Emprega de 15 funcionários. Então, vamos criar áreas menores para 15 funcionários. Não adianta a gente sonhar grande e não conseguir realizar. A gente tem que sonhar um passo de cada vez. Sempre dando os passos que são cabíveis. Não, meu sonho é trazer uma empresa que vai gerar 2.000 empregos. Passou um prefeito, passou outro, e não conseguiu trazer, e não trouxemos nenhuma que gerou 15 empregos. Então, a gente só tem uma história de sucesso, que é a ECIL, que veio na área da prefeitura e conseguiu se manter e está por todos esses anos aí gerando emprego em Piedade, mas o resto não deu certo. Então, a gente tem que repensar esse molde.
Eu acho que tem que ser terrenos menores, lidar com empresas menores, com empresas mais regionais de Piedade, que você pode agregar nesses terrenos, do que a gente sonhar com grandes coisas que a gente não consegue debater igual. Eu mesmo fui atrás de uma empresa uma vez, que eu conhecia o proprietário, para a gente tentar trazer aqui para Piedade, uma empresa que ia gerar aí 250 empregos. Quando chegou no final, a gente conversando, passando a lei, correndo, o que esbarrou a beira da rodovia. E tu dava tudo que a gente podia dar, porque cada município, as coisas que você pode ofertar para a empresa, o que a Piedade pode ofertar é o que o Sorocaba pode ofertar. A empresa optou em se instalar em Itu por causa da rodovia. Não era por causa de mais nada. Não tinha tudo que Itu deu para ela, a gente podia dar também. Só que a proximidade da rodovia se instalou ao lado da rodovia. Então, ele falou assim, eu tenho 30 quilômetros a menos, estrada sinuosa, de tudo, então eu vou preferir me instalar em Itu. Então, agora, tudo isso aí, vai chegar uma hora que Itu, Sorocaba, Boituva, vai estar já lotado de empresa. Daí vai chegar a nossa vez, com certeza, de ter empresa, porque nós estamos a 30 quilômetros da grande rodovia e a 45 da Castelo. Então, a gente está muito, muito próximo das grandes rodovias. Então, eu acredito que no futuro a gente vai ter esse sucesso com grandes empresas em Piedade também, né? Muito bem. Ô, Júnior, eu agradeço muito a sua participação. E eu acho que isso enriquece a minha série de entrevistas e oferece para aqueles que nos assistem as ideias que os entrevistados têm. Porque a gente é muito morno em termos de oferta de ideias, entendeu? Nem que sejam contrárias a tudo o que acontece na cidade. Mas o que precisa é que as pessoas não sejam passivas. E você não é passivo. Eu agradeço mais uma vez e também aos que nos assistem. Você tem a oportunidade agora de se despedir dos nossos assistentes. Tudo bem, obrigado por a gente conversar um pouco, a gente falar de Piedade é sempre bom, é a terra que eu escolhi, a terra que a minha empresa está, a terra que eu crio os meus filhos. Então, eu não sou de fugir de nada, estou aqui para apanhar mesmo, independente da vida política ou não. Eu gosto de questionamento, eu acho que o questionamento enriquece a gente, faz a gente aprender, faz a gente correr atrás. Então, sempre que o senhor precisar, qualquer um, né, aí do meio da comunicação, eu estou à disposição, sempre para estar junto, conversar e escolher o melhor para a nossa cidade, independente de lado político, A, B, C, D, a gente quer o melhor para a nossa cidade, o melhor futuro para os nossos filhos, né? Então, estou sempre à disposição, deixo um abraço aqui para todos que acompanham o Jornal Acorda Brasil, o nosso jornalista Dolbeck, e vamos junto aí, mais à frente, vamos conversar mais, outros assuntos virão, e estamos sempre à disposição, meu amigo. Tá bom. Fique com Deus.